Muito obrigado. Sr. Ministro, eu ia pedir-lhe o seguinte, que, tendo em conta a doutrina que expendeu acerca da transição de saldos, lei de programação, que fizesse o favor de nos dizer dos 85.500.000 euros previstos para 2010, qual é o montante concreto que está dependente da eventual alienação de património e qual é aquele que está dependente exatamente das verbas do Orçamento de Estado. Que é para nós, porque se não for assim não estamos aqui a fazer nada. Precisávamos de saber exatamente isso. Ou então quais são as medidas concretas que estão dependentes dessa alienação de património. Alguma coisa tem que ser explicitada, caso contrário não há fiscalização possível da execução orçamental. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda, eu já percebi porque é que o Sr. Ministro não respondeu à questão dos efetivos e saem 2 e entram 1. É porque isso fica dependente de decisão do seu colega das Finanças. Portanto, os votos que fazemos aqui é que o seu colega das Finanças não lhe dê nenhum dissabor ao longo do ano 2010 e que permita, de facto, uma admissão de elementos das forças de segurança que contrarie essa regra de que têm que sair 2 funcionários para entrar 1. O que terá seguramente a ser levado à prática consequências desastrosas em vários setores da administração pública, concretamente neste, na administração interna. Terceira questão. Quando é que o Sr. Ministro tenciona publicar a portaria que fixa o horário de trabalho, o horário de serviço normal da GNR? Porque no Estatuto da GNR prevê-se que seja uma portaria a fixar o horário normal de serviço. Não se percebe porque é que o Estatuto não o estabeleceu já, porque, efetivamente, se o dia tem 24 horas, portanto, se há de ser o Ministério a estabelecer, como o dia não cresce nem diminui, é sempre igual, não se percebe porque é que há de ser estabelecido por portaria o horário normal de serviço, porque é que não foi logo estabelecido no Estatuto. Em todo o caso, pergunto, quando é que sai a portaria e qual vai ser? Mais importante até do que saber qual é a portaria, é saber qual vai ser o horário normal de serviço que vai ser estabelecido para a GNR. Quando e qual? Depois, queria colocar ainda, no tempo que me resta, mais uma questão, que tem a ver com esta já tal falada desproporção de orçamentos entre a GNR e a PSP. O Sr. Ministro tem razão numa coisa que disse, é que, de facto, o orçamento, enfim, tradicionalmente, o orçamento da GNR é superior em termos nominais ao da PSP, dada a diferença entre as duas forças de segurança, dadas várias explicações que o Sr. Ministro deu, o facto da GNR ter uma implantação territorial diferente do que tem a PSP. Mas o que acontece é que na reestruturação, iniciada em 2007, a PSP cresceu em termos territoriais, em termos de responsabilidade territorial. Eu lembro de ter perguntado aqui ao então Secretário de Estado José Magalhães, que anda hoje por outras paragens governativas, o que é que aquela reestruturação implicava em termos da dimensão relativa, em termos territoriais das duas forças de segurança, e ele ter admitido que a PSP crescia em termos territoriais, em termos de responsabilidades. Ora, e esse crescimento não teve consequências em termos de um crescimento orçamental relativo. E, portanto, eu creio que o problema maior é esse, não é o facto da GNR ter mais dinheiro, porque isso terá, tendo em conta a dimensão relativa de ambas as forças, mas o problema é que a PSP devia ter crescido algo em termos relativos e não cresceu. Teve mais responsabilidades, mas não teve um orçamento significativamente alterado. E creio que a questão é justa quando colocada desse ponto de vista. O Sr. Deputado tem um minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente o que preciso para a última questão. Gostaria de saber se já foi feito o balanço da opção que o Governo tomou e que nós não contestámos em si da extinção da Brigada de Trânsito. Nós não contestámos essa medida porque, como princípio, admitimos perfeitamente que essa solução poderia ser tão boa como a solução contrária. Tudo dependeria dos resultados da avaliação que se fizesse. E eu pergunto se já foi feita alguma avaliação e se o Sr. Ministro dá com bons dados que têm vindo a público que dão conta de um aumento da sinistralidade rodoviária nos últimos meses e particularmente com
números de mortos e feridos em crescendo. Veio a público que nos primeiros dias de 2010, entre 1 de janeiro e 7 de fevereiro de 2010, perderam a vida 81 pessoas nas nossas estradas, quando no ano transato, em idêntico período, tinham perdido a vida 68 e, portanto, havendo aqui um aumento significativo. Gostaria de saber se o Sr. Ministro confirma estes números e, em todo o caso, está feita alguma avaliação dos resultados da sinistralidade rodoviária nos últimos meses.